Só que quem convida os discípulos para atravessar o lago é o próprio Jesus. Então, eles entram no barco debaixo de um princípio de obediência, mesmo debaixo de uma palavra de um princípio de obediência que eles deveriam atravessar o lago, com a tempestade se levantou. Isso significa dizer que existem coisas que a gente não planeja, mas simplesmente acontecem. E nessas circunstâncias adversas da vida, as crises, as perdas, as doenças, nós não devemos ser privados de uma resposta. Tudo que a gente quer nessa hora é saber o porquê. Eu costumo dizer que entre sim e não me diga qualquer coisa, mesmo que a resposta negativa me traga algum tipo de resistência, pelo menos eu tenho uma resposta. A pior coisa no tempo da conquista é o silêncio. Todo ser humano não deve ser privado de uma resposta. Por quê? Sim ou não, só não me deixe sem resposta. Porque o silêncio machuca a gente. O silêncio não nos dá nenhum tipo de diretriz. Ela mantém a dúvida, ela mantém o medo, ela mantém o trauma. O silêncio não é resposta. E se eu fosse pontuar alguém que não merece o silêncio, esse alguém é Jó. Porque se eu for falar de semeadura que Jó plantou, que Jó foi um ilustre servo do Senhor. O capítulo 29 de Jó, ele narra quem ele foi. Ele fala acerca dele dizendo assim: quem me dera que os meus dias fossem como há anos atrás, que quando eu era conduzido pelos meus meninos à porta da cidade de Uz. Neste tempo em que Jó estava na porta da cidade de Uz, sendo expulsado, ele era conduzido pelos seus filhos à porta da cidade, e os jovens, quando via o passar, se assentavam. Quando Jó passava, os velhos se levantavam, honrando. Jó nunca ficou calado na situação adversa de alguém. Agora, o capítulo 3, o capítulo 2 apresenta a Jó uma necessidade. O capítulo 29 diz que Jó era o olho do cego. Jó era quem sustentava a viúva e o órfão. Quando os sábios se chegavam diante dele, desejando de Jó uma palavra, algum conselho, Jó nunca ficou calado. Jó sempre tinha algo para dizer para os velhos, para os jovens, para os sábios, para as crianças. O texto do capítulo 29 diz que todo olho que o via dava testemunho dele. Jó era uma referência na cidade de Uz. Jó era uma referência. Diante da situação adversa, ele sempre tinha algo para dizer. Ele nunca encolheu a mão para ajudar. Que maravilha, hein? Agora Jó, no capítulo 2, está numa situação totalmente caótica. Porque o livro de Jó é dividido em o Jó que era e o Jó que foi. Quem é o Jó que foi? É o Jó que está expressando no capítulo 29. Quem me dera que eu fosse como há dias atrás. Há dias atrás eu era o olho cego. Há dias atrás eu era o rico. Há dias atrás eu desfrutava da saúde perfeita. Há dias atrás eu era um conselheiro. Há dias atrás eu era o sábio. Há dias atrás eu era a luz
expressões do passado. O verso diz assim, porque eu me livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Eu era o olho cego, os pés do coxo. Eu quebrava os queixais dos perversos. Percebe que ele está falando quem ele foi, não de quem ele é. Porque o capítulo que eu li, o 2, apresenta o Jó que é e não o Jó que foi. Deus não quer tratar com a gente naquilo que a gente foi um dia, mas naquilo que a gente é agora. No ser humano é um pouco de sinceridade. Eu sei que você foi um dia. Eu sei que você fez um dia. Eu sei que você ajudou um dia. Eu sei que você tinha. Mas Deus não quer tratar com você naquilo que você foi, mas naquilo que você é.